Ela via o que ninguém mais conseguia enxergar. Enquanto outros professores viam apenas alunos dispersos ou agitados, Juliana via algo mais. Figuras de luz, pairando discretamente atrás dos ombros mais jovens, sussurros de coragem ao ouvido de uma criança tímida, um escudo quase invisível protegendo um adolescente da crueldade alheia. Ela os chamava de anjos da guarda. Os mentores celestiais de cada criança. Para Juliana, a sala de aula não era feita apenas de carteiras e quadros negros. Era um santuário. Um campo de batalha invisível onde destinos eram moldados por forças que só ela testemunhava. E, no início, isso foi um conforto, uma bênção que dava sentido ao seu cansaço. Mas o que parecia um dom celestial, tornou-se o maior teste da sua fé. Porque um dia, ela viu algo diferente. Algo que não deveria estar lá. Um desses seres de luz começou a escurecer. E o sussurro que chegava ao ouvido do seu aluno não era mais de amor, era de medo. De dúvida. De ódio. Juliana estava diante de uma pergunta aterradora: o que acontece quando o anjo da guarda de uma criança desiste dela? Esta é a história de Juliana. Uma professora comum que descobriu ser extraordinária. E que precisará enfrentar o mundo invisível que a rodeia, não apenas para salvar suas crianças, mas para salvar a própria essência do que acredita ser o bem. Esta é a história da professora que via os mentores dos alunos, e da vez em que precisou se tornar a mentora de um anjo. Imagine um lugar onde os sonhos ainda são feitos de papel e cola, onde o maior tesouro é um lápis de cor novo e a maior tristeza é uma bola perdida. Esse lugar existia, escondido atrás de muros altos e grades, em um canto da periferia de São Paulo que o asfalto quente e o corre-corre da cidade haviam esquecido. Era a Escola Municipal Santos Dumont. As paredes descascavam como pétalas de uma flor cansada, e as carteiras carregavam, entalhadas em sua madeira, as histórias, nomes e segredos de gerações de crianças. Mas não se engane. Aquele não era um lugar de abandono. Era um santuário. Nos corredores, ecoavam não apenas os passos apressados, mas os risos, os segredos sussurrados e os sonhos, os sonhos. Que batiam asas a cada recreio, tentando, pela pureza de sua existência, alcançar o céu cinza da capital. E no coração desse santuário, havia um outro coração. Seu nome era Juliana. Ela chegava sempre com o sol, pontualmente às 7 da manhã. 32 anos, cabelos castanhos que ela prendia num coque funcional, mas que insistem em soltar alguns fios teimosos ao longo do dia, como se sua própria essência se recusasse a ser completamente contida. E seu sorriso, seu sorriso não era apenas um curvar dos lábios. Era uma coisa genuína, um farol de calma que aquecia o coração de qualquer criança perdida ou assustada. Por 8 anos, a sala do 5º ano havia sido seu reino, sua missão, seu propósito. E ela amava cada momento caótico, cada pergunta inusitada, cada descoberta que iluminava um rostinho. Juliana carregava uma crença inabalável, um mantra que repetia para si mesma ao observar seus pequenos seres humanos: toda criança carrega uma luz especial. Toda criança tem um anjo da guarda. Ela dizia isso com uma fé tão pura, tão inocente, que era impossível não ser contagiado por ela. Mas Juliana, a nossa Juliana, ela não fazia ideia do quão literal, do quão verdadeira e tangível essa sua crença era. Havia algo em sua sala de aula. Algo palpável. Os inspetores notavam, os outros professores comentavam baixo. As crianças mais tímidas, que em outras salas se encolhiam como flor à sombra, ali floresciam, encontrando uma coragem que nem elas mesmas sabiam ter. Os pequenos furacões, cheios de uma energia inquieta, encontravam uma paz estranha, um porto seguro entre aquelas 4 paredes. O ar parecia mais leve, mais doce,
como se estivesse impregnado de uma energia amorosa e invisível que aconchegava cada alma. Era um lugar onde a magia, sem que ninguém soubesse nomeá-la, acontecia todos os dias. E é aqui, querido ouvinte, que a sua história comum termina. E onde a extraordinária está prestes a começar. Porque Juliana acreditava que sua missão era ensinar gramática, matemática e os segredos do nosso planeta azul. Ela estava enganada. A luz que ela via nos olhos de cada criança, não era apenas uma metáfora. A paz que ela sentia em sua sala, não era um acaso. O amor incondicional que transbordava de seu coração, era uma chave. Juliana não sabia ainda, nem poderia suspeitar, mas ela não havia simplesmente encontrado seu caminho até aquela escola. Ela havia sido conduzida até lá. Escolhida. Preparada, talvez por uma vida inteira, para uma missão muito maior do que qualquer plano de aula poderia conter. E o despertar, o momento em que os véus se rasgariam e ela enxergaria a realidade por trás da nossa realidade, estava mais próximo do que ela imaginava. Tão próximo quanto o próximo sussurro de uma criança, quanto a próxima sombra no corredor, quanto o próximo anjo que ela veria, não como uma metáfora, mas de pé, ao lado da carteira número 5. E quando esse momento chegasse, nada mais seria como antes. Há um momento na vida em que o chão que consideramos tão sólido e familiar se abre sob os nossos pés. Para Juliana, esse momento não chegou com um estrondo, mas com um silêncio. Um silêncio dourado e perfumado de giz e poeira de livros, numa comum manhã de março. Ela estava ali, mergulhada no ritual solitário de corrigir provas, o vermelho de sua caneta dançando sobre as letras ainda infantis. O dia já se despedia, pintando a sala com tons alaranjados. E foi então que algo mudou. Não foi um som. Foi uma presença. Uma luz suave e tranquila, que não projetava sombra, brotou no canto de sua visão. Um chamado silencioso que sua alma, por algum motivo, não pôde ignorar. Ela ergueu os olhos, devagar, como quem teme assustar um pássaro raro. E ali estava. Não era uma alucinação borrada, não era um reflexo do sol no quadro. Era nítida. Tão real quanto a carteira de madeira sobre a qual pairava. Uma figura luminosa, vestida não com tecidos, mas com a própria essência da luz, de pé ao lado da carteira do pequeno Gabriel. O menino, sempre tão quieto, tão melancólico, que muitas vezes passava o recreio sozinho observando os outros, estava concentrado, escrevendo. E a figura, aquele ser, irradiava uma onda tão palpável de amor, de proteção serena, que Juliana sentiu as lágrimas brotando em seus olhos sem qualquer aviso. Seu coração, então, disparou. Não de êxtase, mas de puro e primal pavor. O mundo racional, aquele que ela habitava com tanta segurança por 32 anos, desmoronou em um segundo. Estou ficando louca, o pensamento ecoou em sua mente, um sussurro aterrorizado. Ela piscou, várias vezes, com força, esfregou os olhos com os nós dos dedos. Mas a visão não só permanecia, como parecia se tornar mais real, mais detalhada a cada instante. Era um anjo. O anjo da guarda de Gabriel. E ela, Juliana, a professora comum, podia vê-lo. E aquilo foi apenas o começo. A semente da loucura, ou da graça, que havia germinado, agora crescia de forma descontrolada. Nos dias seguintes, a sala de aula de Juliana se transformou em um palco divino, e ela, a única espectadora. Ela via agora o que sempre estivera lá, invisível aos olhos comuns. Ana Clara, a menina órfã que carregava nos ombros frágeis o peso de cuidar de uma avó doente, não estava sozinha. Uma senhora de luz, com um rosto de infinita bondade, ficava atrás dela, acariciando seus cabelos com gestos intangíveis durante as explicações de matemática. Era um amor tão antigo e familiar que explicava a resiliência silenciosa da menina.
E Pedro, o Pedro, rotulado como problemático e hiperativo por todos, era acompanhado por um jovem espírito que irradiava uma paciência cósmica. Juliana observava, maravilhada e aterrorizada, enquanto essa entidade colocava leves, tão leves, mãos de luz sobre os ombros agitados do garoto, acalmando a tempestade interior que ninguém mais sabia como acalmar. Foi então que um padrão horrível e lindo começou a se revelar para ela. Cada criança que mais precisava de amor, que carregava feridas mais profundas em sua pequena alma, era justamente aquela cercada pelo amparo espiritual mais intenso, mais dedicado. O universo, aparentemente, tinha um sistema de compensação invisível, e ela havia recebido a chave para decifrá-lo. Mas o verdadeiro golpe, a visão que arrancou dela o último resquício de dúvida e a lançou em um abismo de terror, aconteceu durante uma reunião de pais. A sala estava cheia, o ar pesado com as preocupações mundanas dos adultos. E então, Juliana viu a mãe do Rodrigo, uma mulher de rosto permanentemente amarrado pela amargura, que sempre encontrava uma falha no filho, não estava apenas sozinha. Ela estava envolvida, cercada por sombras densas e opressivas que pareciam sussurrar em seu ouvido, alimentando sua raiva e frustração. Eram formas sem rosto, uma escuridão que sugava a luz. E num contraste que partiu o coração de Juliana, ao lado do pequeno Rodrigo, que baixava a cabeça envergonhado sob as críticas da mãe, havia uma luz. Uma luz brilhante, forte e defensiva, como um guerreiro celestial. Uma entidade que colocava-se literalmente entre o menino e a escuridão que emanada de sua própria mãe, protegendo-o, blindando seu espírito daquele veneno. Juliana precisou se desculpar e sair da sala. O mundo girava. Ela não estava apenas vendo anjos. Estava vendo a batalha, a verdadeira batalha, que acontecia nos bastidores da existência humana. Naquela noite, sozinha em seu apartamento silencioso, Juliana desabou. Ela chorou como nunca havia chorado. Não foram lágrimas de alegria por testemunhar o divino. Foram lágrimas de um medo profundo e gelado. Lágrimas de uma solidão absoluta. Porque ela sussurrou para as quatro paredes, seu corpo tremendo incontrolável. Deus, por que eu preciso ver isso? O que você quer de mim? Ela era uma professora, não uma profeta. Não uma vidente. Como poderia carregar o peso de um segredo tão colossal? Como poderia olhar para os pais daquelas crianças e ver não apenas pessoas, mas campos de batalha espiritual? Ela se sentiu perdida, um barco à deriva em um oceano de realidades paralelas que ela nunca pediu para navegar. Mas, querido ouvinte, acredite, a jornada de Juliana no mundo invisível estava apenas começando. Porque se enxergar a luz foi aterrorizante, o que aconteceria quando ela fosse forçada a confrontar a escuridão? O que ela faria quando descobrisse que algumas dessas sombras não se contentavam em apenas sussurrar? Quando percebesse que um desses anjos de luz, um protetor celestial, poderia mudar? O dom se tornaria uma maldição. A espectadora seria forçada a se tornar uma guerreira. E o teste final de Juliana não viria do mundo dos homens, mas das sombras que agora habitavam sua visão. E esse teste tinha um nome: o anjo caído da carteira número 5. Há um limite para o que o coração de uma pessoa pode testemunhar. Para Juliana, esse limite foi cruzado numa manhã de terça-feira comum, com o sol entrando preguiçosamente pela janela da sala, iluminando uma verdade que ela desesperadamente queria não enxergar. A pequena Sofia, de apenas 10 anos, entrou na sala. E o mundo de Juliana parou. A menina arrastava os pés, os olhos, antes cheios de uma curiosidade brilhante, estavam baixos, opacos. E no seu braço fino, uma explosão de roxo e azul marcantemente em formato de dedos. A desculpa veio em um sussurro quase inaudível: foi nada, professora. Caí da bicicleta.
Mas Juliana não via apenas a carne machucada. Ela via a verdade. O espírito protetor de Sofia, uma entidade feminina de luz que sempre irradiava uma serena melodia de afago, estava despedaçado. Inclinado sobre a menina, suas mãos luminosas tremiam, impotentes, tentando tocar o ferimento sem conseguir curá-lo. E então, Juliana viu algo que a fez engasgar com o próprio ar. Do rosto etéreo daquele anjo, escorriam lágrimas. Lágrimas de pura luz, que se evaporavam antes de tocar o chão. E a voz, uma frequência que ecoou direto na alma de Juliana, não era um pedido. Era uma súplica dilacerante. Ajude-a, por favor, ela precisa de você. Ele vai acabar com sua luz. Naquele instante, o dom de Juliana transformou-se numa âncora de chumbo amarrada ao seu peito. O peso do mundo, não um mundo, mas mundos, caiu sobre seus ombros. O ar saiu de seus pulmões. Como uma simples professora, com um salário de fim de mês e planos de aula para corrigir, poderia carregar tamanha responsabilidade? Como agir sem um pingo de evidência física, sem nada além de uma visão que só ela podia ver? Como salvar uma criança com base no testemunho de um anjo chorando? Ela não era uma assistente social, não era uma policial. Era apenas Juliana. E isso nunca havia parecido tão insignificante. O desespero gelou suas veias, mas durou apenas um momento. Porque então, ela olhou para a Sofia real, de carne e osso, que tentava se fazer invisível atrás de sua mochila, e depois para o seu anjo, aquele ser de luz que chorava por uma criança que não era sua, mas que amava como se fosse. E uma fagulha de coragem, a mais pura e primal que existe, acendeu-se dentro dela. A coragem de uma professora para proteger seu aluno. Foi então que Juliana tomou a decisão mais aterradora e corajosa de sua vida. Ela não era apenas Juliana. Ela era a única pessoa no mundo que podia ver. E isso a tornava responsável. O que se seguiu foi um turbilhão de ações que rasgaram a fachada de normalidade de sua vida. Ela procurou a coordenação, suas palavras medidas, mas firmes. Acionou o conselho tutelar, relatando suspeitas que soavam vagas, mas que para ela eram tão sólidas quanto a parede que a separava da sala dos professores. Ela enfrentou o mar de olhares, a desconfiança cética da diretora, o incômodo burocrático do assistente social, o sussurro venenoso dos colegas nos corredores. A Juliana tá exagerando, né? Criança cai todo dia. Será que a pressão não tá muito forte? Ela tá vendo coisas. Quer chamar atenção? Inventando drama onde não tem. Cada palavra era uma facada. Cada olhar de dúvida era um golpe na sua já abalada sanidade. A solidão da sua verdade era uma ilha deserta no meio de um oceano de ceticismo. Mas ela não desistiu. E sabe por quê? Porque toda vez que a dúvida ameaçava engoli-la, ela fechava os olhos por um instante, e via. Via o anjo de Ana Clara, a órfã, aconchegando-a com mais força. Via o espírito ao lado de Pedro, o hiperativo, olhando para ela com uma gratidão infinita. E via, mais claramente do que tudo, o protetor de Sofia. E ele não chorava mais. Agora, seus olhos de luz fitavam os de Juliana com uma intensidade que era ao mesmo tempo um pedido de ajuda e uma transmissão de força. Era como se todo o mundo invisível, toda a legião de mentores espirituais daquela escola, estivesse torcendo por ela, sustentando-a, sussurrando em uníssono: continue. Você é nossa ponte. Você é a esperança. Ela sabia, com uma certeza que ia além da fé, além da razão, que não podia ignorar aqueles apelos silenciosos. A batalha não era mais apenas no plano espiritual. Ela havia sido arrastada para a linha de frente na guerra pelo bem-estar daquela criança. Mas, querido ouvinte, prepare o coração.
Porque a coragem de Juliana ao enfrentar o mundo visível foi apenas o primeiro passo. O passo mais perigoso ainda estava por vir. Ao mexer nos escombros da vida de Sofia, ao desafiar as sombras que cercavam aquela família, ela não estava apenas chamando a atenção das autoridades terrestres. Ela estava cutucando a escuridão com um graveto. E a escuridão cutuca de volta. O que acontece quando a professora que vê anjos se torna uma ameaça tão grande que o próprio mal precisa notá-la? O que ela fará quando descobrir que a fonte do perigo não é um simples ser humano, mas algo muito mais antigo e sinistro, que agora a vê não como uma espectadora, mas como um obstáculo a ser eliminado? O clímax da batalha de Juliana não será numa sala de reunião ou num gabinete do conselho tutelar. Será no reino que só ela pode acessar. E o preço da coragem pode ser a própria luz que a permite enxergar. O confronto final entre a professora e a sombra está prestes a começar. E alguém não sairá ileso. Após semanas navegando em um mar de dúvidas, onde cada onda era um sussurro de insanidade e cada correnteza, o medo de ser arrastada para o abismo, Juliana estava exausta. Sua alma, um campo de batalha entre o que via e o que o mundo insistia em negar, clamava por um momento de trégua. Foi num sábado à tarde, com o sol dourado banhando o parque próximo à escola, que ela buscou refúgio. Caminhava sem destino, seus passos eram pesados, carregando o fardo de um segredo cósmico. E foi então, no silêncio sagrado daquele momento, que algo mudou. Não foi um som que chegou aos seus ouvidos, mas uma vibração que nasceu dentro do seu próprio peito, um calor que se expandiu a partir do seu coração. E uma voz, tão suave quanto a brisa que acariciava as folhas, e ao mesmo tempo mais profunda que o oceano, ecoou no âmago do seu ser. Não tema, filha. Juliana parou. O ar pareceu parar com ela. O mundo ao seu redor desfocou. Você não está perdida. Você foi escolhida. Escolhida para ser um instrumento do amor divino. Ela se virou, devagar, seu corpo tremendo não de medo, mas de uma antecipação reverente. E viu. Era uma luz. Mas não como as outras. As outras entidades que ela via eram como velas, faróis dedicados a uma única alma. Esta era o próprio sol. Uma luz imensa, tão vasta quanto o céu, mas que não ofuscava. Era maternal, acolhedora, tão cheia de uma compaixão infinita que Juliana sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto, não de angústia, mas de um reconhecimento profundo, como se uma parte de sua alma, há muito perdida, tivesse finalmente voltado para casa. A figura, se é que se podia chamar de figura, era feita de pura essência amorosa. E a voz continuou, não mais apenas em seu coração, mas preenchendo todo o espaço ao seu redor com uma melodia divina. Eu sou Maria, e vim lhe trazer uma mensagem de conforto e de propósito. Cada criança que você vê sendo amparada por um mentor, não é um acaso. É uma alma que carrega uma missão delicada, uma sensibilidade especial, ou uma ferida antiga que precisa ser curada na forja do amor. Você, Juliana, com seu coração de professora, você é a ponte. A ponte entre o mundo físico e o espiritual. Sua sala de aula não é um acaso. É um altar. Sua missão não é apenas ensinar, é amar, é proteger, é orientar. É ser, nas pequenas ações do dia a dia, a mão visível do nosso amor invisível. E naquele instante, uma paz profunda, como um rio de águas tranquilas, invadiu o peito de Juliana. Todas as dúvidas que a atormentavam, estou louca, porque eu? Se dissiparam como uma névoa frágil sob o sol da manhã. Ela não estava louca. Nunca estivera. Ela estava sendo guiada. Cada visão, cada sussurro, cada lágrima de luz, fazia parte de um plano maior que sua mente humana jamais poderia conceber, mas que seu coração sempre soube existir.
Ela compreendeu que sua fé, aquela que a fazia acreditar que toda criança tem um anjo da guarda, não era uma metáfora bonita. Era uma percepção da realidade mais verdadeira. Como nos ensina a sábia e consoladora doutrina em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a proteção dos anjos da guarda, Deus não abandona jamais os seus filhos, e quando a prova é rude, mais perto deles está o seu amor, sob a forma de seus mensageiros. Juliana agora sabia. Ela não era uma vítima de uma sensibilidade estranha. Ela era uma mensageira. Um instrumento humilde, mas essencial, desse amor. Sua sala de aula era seu campo de missão, e cada criança, uma alma sob seus cuidados, tanto no plano físico quanto no espiritual. O peso não desapareceu, mas transformou-se em propósito. O medo não sumiu, mas foi eclipsado por uma coragem divina. Mas, querido ouvinte, essa revelação não é o fim. É o verdadeiro começo. Porque agora, armada não com a certeza frágil de seus sentidos, mas com a fé inabalável de uma missão divina, Juliana não é mais a mesma. Ela retorna à escola na segunda-feira, mas a mulher que cruza o portão não é a mesma que saiu na sexta-feira, assombrada e cheia de medo. Seu passo é firme. Seu olhar, que antes via o invisível com terror, agora o acolhe com uma serena autoridade. Ela olha para Sofia e vê não apenas uma vítima, mas uma alma valiosa que precisa ser defendida. Ela olha para os colegas céticos e sente não raiva, mas compaixão, pois eles são cegos em um mundo de maravilhas. A batalha por Sofia, pela verdade, pela integridade daquelas crianças, não terminou. Na verdade, ela está prestes a entrar em sua fase mais decisiva. Mas a professora que enfrentará essa batalha não é mais a Juliana assustada. É a Juliana que sabe ser um instrumento do amor. E quando a escuridão, que agora percebeu que ela não é mais uma espectadora amedrontada, mas uma guerreira consciente de seu poder, decidir contra-atacar, ela encontrará não uma mulher frágil, mas uma ponte. Uma ponte firmemente ancorada na fé, sustentada pelo divino, e absolutamente disposta a defender suas crianças até o último suspiro. O despertar de Juliana chegou. E agora, o verdadeiro trabalho vai começar. A salvação de Sofia e a proteção de todas as outras crianças dependem do próximo passo dela. E ela não vai falhar. A partir daquele encontro transformador, Juliana não apenas aceitou sua missão, ela a abraçou com uma coragem que nascia da humildade e uma fé que brotava do serviço. A sala de aula já não era mais um lugar de trabalho, era seu santuário, seu campo de batalha espiritual onde o amor era sua única arma. Ela aprendeu a linguagem silenciosa do mundo invisível. Um mentor com a energia ansiosa, pairando com inquietação, era um sinal claro de que aquela criança precisava de uma palavra de conforto, de um olhar mais atento. Uma luz que se intensificava, brilhando com fervor ao redor de um aluno, indicava um momento de profundo crescimento espiritual, uma lição de vida sendo internalizada. Juliana havia se tornado a tradutora do céu para a terra. E os frutos dessa missão floresceram de forma tangível e bela. Sofia, a menina dos braços roxos, foi resgatada pela rede de proteção que Juliana, com determinação divina, ajudou a acionar. Hoje, ela vive com uma família amorosa, e sua luz, que quase se apagou, brilha mais forte do que nunca. O pequeno Gabriel, outrora tão melancólico, descobriu na música um refúgio para sua alma sensível. O mesmo mentor que Juliana via ao seu lado sussurrava as melodias que ele compunha com tanta emoção. E Ana Clara, a órfã, encontrou nos abraços e no cuidado constante de Juliana o reflexo terreno do amor da avó espiritual que sempre a acompanhava. A professora tornou-se a âncora que essas almas precisavam para não se perderem no mundo. Juliana compreendeu, então, a verdade mais profunda que um ser humano pode alcançar: todos nós, sem exceção, somos acompanhados. Cercados por uma rede de amor invisível, por mentores e anjos da guarda que se dedicam à nossa jornada.
A única diferença é que alguns corações, raros e preparados, são privilegiados com a visão. E esse privilégio, ela percebeu, não era para glória pessoal, mas para servir. Era um chamado para se tornar um instrumento ativo do bem na terra. Esta é a essência da mais pura caridade. Como está eternamente gravado no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade, assim compreendida, está na base de todas as virtudes, é o penhor da felicidade vindoura. Resumindo-a, Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Juliana descobriu que sua mediunidade não era um dom estranho ou um fardo, mas sim a mais clara e direta manifestação de um chamado à caridade. Era o amor em ação, traduzido em olhar atento, em abraço no momento certo, em coragem para denunciar o mal e proteger o inocente. Hoje, 15 anos depois, a professora Juliana ainda caminha pelos mesmos corredores da Escola Santos Dumont. Mas a escola não é mais a mesma. Transformou-se em um farol, um refúgio de amor reconhecido por toda a comunidade. Pais buscam suas aulas, intuitivamente sentindo que ali, seus filhos não apenas aprendem, mas são cuidados. É um lugar onde cada criança, sem saber o motivo, se sente profundamente vista, amada e protegida. Ela nunca mais duvidou de suas visões. Como poderia? Elas não eram alucinações, eram confirmações. Prova de que o amor divino, em sua infinita sabedoria, se manifesta das formas mais misteriosas e perfeitas para tocar aqueles que mais precisam. E quando um novo professor, impressionado com a conexão quase mágica que ela tem com os alunos, pergunta qual é o seu segredo, Juliana não fala sobre visões ou anjos. Ela simplesmente volta seu olhar sereno para as crianças brincando no pátio, um sorriso tranquilo iluminando seu rosto, e sussurra a verdade mais simples e mais complexa de todas. Eu apenas escuto, e amo. Os anjos sussurram, e meu coração traduz. Eles sabem exatamente do que cada alma precisa. E agora, e você? Esta história nos lembra que a maior das mediunidades é a capacidade de amar incondicionalmente. Você não precisa ver anjos para fazer a diferença. Basta olhar ao seu redor com o coração. Quantas Sofias, Gabriéis ou Ana Claras podem estar cruzando o seu caminho hoje? No seu trabalho, na sua família, no seu condomínio. Quem precisa do seu olhar de atenção? Quem precisa do seu abraço de conforto? De que pequeno ato de caridade o seu anjo da guarda está sussurrando no seu ouvido hoje? Reflita e compartilhe nos comentários. Qual personagem desta história mais tocou o seu coração e por quê? A luta de Juliana, a dor de Sofia, a esperança de Gabriel? Sua experiência pode inspirar outros. Se esta jornada de fé, amor e coragem tocou sua alma, dê um like para que esta mensagem chegue a mais corações. E inscreva-se para não perder as próximas histórias que provam que o extraordinário habita justamente dentro do comum.